Bom, essa é a primeira atividade de aula à distância referente ao dia 30 de abril de 2018 e com base no conteúdo que foi colocado no Avra para a gente estudar sobre o material de apoio. O professor pediu para a gente fazer a seguinte questão: a partir do conteúdo lido, criar a classe quadrado que possui variável lado do tipo double e criar o método equals dessa classe. Nesse método, deve-se verificar os lados dos quadrados comparados. Se os lados dos quadrados comparados possuem o mesmo valor, criar a classe usa quadrado, instanciar dois objetos do tipo quadrado e utilizar o método equals. Então, aqui eu criei a classe quadrado, declarei variável private tipo double lado, que vai ser igual a 4.5. Aqui os getSetter, o getSetter para lado e o método equals. A sobreposição do método. Bom, primeiro, aqui o método equals ele é booleano e nessa primeira parte ele está recebendo um objeto para comparar com ele. E se for a mesma instância, ele retorna true. Object e obj. E aqui ele está verificando se o objeto que está passando por parâmetro, o objeto que está sendo verificado, o objeto está sendo comparado. Se ele for null, ele retorna falso. E aqui ele está só verificando se as classes são diferentes. Se as classes forem diferentes, ele retorna falso. Nessa parte, ele está fazendo um casting de obj para quadrado. E aqui é a parte mais importante, onde ele vai comparar os atributos, as características de cada um dos objetos instanciados. E se o lado for diferente do outro, se um lado de um objeto for diferente do lado do outro objeto, ele vai retornar false. Então, consiste nisso. Se não retornar false em nenhum desses ifs, o método equals retornará true. Aqui ele vai retornar true, então significa que os atributos, características dos objetos são iguais. Aí na classe principal, eu instanciei dois objetos do tipo quadrado, Q1 e Q2. Eu vou executar e explicar o que aconteceu. Bom, nós podemos ver que a primeira coisa que ele exibiu foi um false. E aqui é onde vou explicar um pouco da diferença do igual para o equals. Bom, no igual ele vai comparar somente as referências dos objetos, ou seja, aquele número onde ele fica armazenado na memória, aquela referência onde na memória do computador. E então ele está comparando, e como cada objeto ele tem a sua própria referência na memória, cada objeto instanciado tem a sua própria referência na memória, ele vai exibir falso, porque os dois objetos têm referências diferentes. E nessa segunda parte ele vai exibir true, porque já está sendo usado o método equals, e ele vai perceber que existem atributos do mesmo jeito, tanto para Q1 quanto para Q2. Ele vai tornar true. Aqui é só pular uma linha, e aqui para demonstrar que ele pode ser diferente, pode exibir false, eu setei o valor de lado para 3.2 e fiz aquele mesmo exemplo do igual, que ele vai exibir falso, porque cada objeto tem sua própria referência na memória. E o equals
dos dois objetos. Ele vai retornar false porque agora os objetos têm valores diferentes. O Q1 agora está com o atributo lado 3.2 e o Q2 está com o atributo 4.5. Vai retornar falso porque eles têm atributos com valores diferentes. Então é isso, falou.